Tá na mais? Divinópolis. Tá na bênção. Pará de Minas. Tá todo mundo ouvindo. Tá demais. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, agora 2h35, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana vamos falar sobre caminhos, junto com caminhos vamos falar de processos. Mas por que falar sobre caminhos? Porque a nossa vida ela é feita de caminhos. Tudo que nós vamos fazer, existe um caminho, tanto fisicamente, né, no mundo real, como também na nossa vida. No nosso emocional, na nossa família, nos nossos relacionamentos, tudo existe um caminho. Caminho fala de... Nós sabemos que para você chegar num lugar, você está num lugar, e para chegar em outro lugar, você precisa caminhar até lá. Então, o caminho faz parte da nossa vida. Por exemplo, hoje de manhã, para você ir trabalhar, você saiu da sua casa, que é a sua origem, pegou um caminho para chegar no seu trabalho. Então, é interessante nós falarmos sobre caminhos, porque isso abre a nossa mente, para nós entendermos muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida. Hoje eu quero pegar aqui em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziam pela mão até Damasco. Esse texto bíblico aqui vai relatar o momento da conversão de um dos homens mais conhecidos e famosos das Escrituras do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo da cruz. Um homem que foi chamado por Deus, autor das 13 cartas que estão no Novo Testamento. Ele foi uma das pessoas que fez com que o evangelho de Jesus, as boas notícias de Deus, fossem conhecidas aos gentios. Quem eram os gentios? Todos os outros povos que não eram do povo judeu. Até então existiam dois tipos de povos: o povo judeu, o povo de Israel, e os gentios. Todas as outras nações que não fossem do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, eram chamadas de gentios. Hoje existem três povos para Deus. Existe a igreja, somos nós, todos aqueles que são chamados filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Existe o povo judeu, o povo de Israel ainda, né? E existe ainda os gentios. Então a Bíblia ela é escrita para esses três tipos de povos. E é interessante que o Paulo, ele foi uma pessoa que realmente marcou a história. Mas ele teve um passado, ele teve um antes. Ele teve uma origem e ele teve que passar por um caminho. Foi num caminho que Jesus transformou a vida dele. Foi no caminho de Damasco, num caminho onde ele achava que estava fazendo certo, que ele foi encontrado por Jesus, impactado pela luz de Jesus, e dali em diante começou um novo caminho na vida dele. Ele começou um novo trajeto. O rumo, o destino dele foi alterado. Todos nós tomamos rumos, destinos, fazemos planos, tomamos decisões. Muitas pessoas tomam decisões erradas, tomam destinos errados e acabam que no meio do caminho elas pensam: poxa, como eu peguei esse caminho aqui? Quantas pessoas fazem faculdade e não exercem a faculdade? A faculdade é um destino. O processo de estar na faculdade, 4, 5 anos de curso, é o caminho, é o trajeto que a pessoa vai percorrer. Quem já fez faculdade aí sabe como é difícil.
ter que todos os dias sacrificar noites ali dentro da faculdade, fazer trabalhos infinitos e aquela coisa toda é muito trabalhoso para quem estuda, para quem já fez faculdade, vai concordar comigo. Eu nunca fiz faculdade, mas eu já tive bem presente na vida de quem fez faculdade e eu via as dificuldades, ter que abrir mão de sair com os amigos, ter que abrir mão de muitas vezes viver para si mesmo durante aquele caminho da faculdade para poder fazer aquele curso. Mas muita gente fez curso, eu conheço pessoas que fizeram 3 anos de faculdade, concluíram um curso e hoje não exercem a profissão, porque escolheram um caminho errado, escolheram um destino errado, fizeram aquela profissão achando que ia dar certo, mas não era aquilo que aquela pessoa queria. Quantas vezes nós tomamos caminhos errados porque achamos que aquilo ia dar certo? Aí quando eu falo disso, eu lembro de Provérbios 14, 12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Da mesma forma que aconteceu com o Saulo. O Saulo, depois ele começou a ser chamado de Paulo, mas Saulo era um dos nomes dele mesmo. Diz a palavra de Deus que ele saiu lá de Jerusalém motivado com a ânsia de prender e de matar os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, eles começaram, a primeira perseguição que eles sofreram foram dos judeus, do próprio povo de Israel começou a perseguir eles, os judeus começaram a perseguir eles. E o Saulo, ele era fariseu, ele era dessas seitas, ele era um religioso, ele era um cara extremamente estudado, conhecia as escrituras, ele conhecia tudo, ele era um homem fino no conhecimento. Mas ele estava com a motivação errada, ele estava no caminho errado, ele estava caminhando e trabalhando para perseguir, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Deus. E diz a palavra que ele saiu da cidade dele para ir à cidade de Damasco, motivado com a ânsia de matar os discípulos de Jesus. Ele procurou o sumo sacerdote e falou assim: olha, me dá algumas cartas, porque carta fala de autorização, me dá aqui algumas cartas, porque eu vou lá em Damasco, eu vou encontrar os líderes religiosos de Damasco, para que eles me ajudem a capturar os seguidores do caminho, os seguidores dessa seita, porque para eles, os discípulos de Jesus eram uma seita, era uma nova religião que precisava ser calada. Por isso que eles mataram Jesus, porque eles queriam calar Jesus. O que incomodava aquele povo, os líderes religiosos daquela época, não eram os milagres que Jesus fazia, mas era a fama que Jesus conquistava. Quanto mais famoso Jesus ficava, quanto mais Jesus falava, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus incomodavam eles, porque eles começaram a ser esquecidos, porque o que eles ensinavam era um domínio, eles impunham em cima das pessoas tradições humanas, obrigavam as pessoas, eles estreitavam e pioravam o caminho de Deus para as pessoas. Eles não entravam, uma vez Jesus disse, vocês não entram no caminho de Deus e também não deixam as pessoas entrarem. Como assim? Vocês são guias cegos, vocês estão aqui empatando as pessoas de alcançarem Deus. Eles não entravam para buscar Deus e também não deixavam ninguém entrar para buscar Deus. Eles dificultavam o caminho para Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Quer chegar até Deus? É por mim que você vai passar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito, João 14, 6. Abre sua Bíblia e confere. Jesus disse, eu sou o caminho. Então existem caminhos que pra gente parecem ser caminhos de vida. Existem caminhos que a gente vai começar a andar parecendo que é tudo bom. Não, isso é bom, esse relacionamento é bom, esse emprego é bom, essa vida é boa. O que eu vou fazer aqui agora, esse negócio é bom, eu vou fechar isso aqui agora, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, esse caminho aqui vai dar certo, essa sociedade vai dar certo, essa amizade vai dar certo, essa pessoa eu posso confiar, não vai me enganar, não vai me trair, não vai me decepcionar. Mas quando você começa a percorrer o caminho, aí você começa a ver as dificuldades dessa decisão que você tomou de seguir esse caminho. É interessante nós entendermos que para chegarmos em vários lugares do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais, existem caminhos. Para você chegar em Nova Serrana, tem várias formas de chegar em Nova Serrana. Nova Serrana não é uma cidade de um caminho só. Ela é uma cidade de vários caminhos. Dá para se entrar de diversas maneiras. É claro que o mais conhecido é pela BR, né? Mas nós precisamos entender
que existem caminhos que parecem ser bons, mas nem todos os caminhos são bons. Quantas pessoas já perderam tempo porque foram pegar um atalho e acabaram se dando mal, tiveram que fazer um retorno muito maior porque entraram no caminho errado. Acharam que aquele caminho ia dar certo e não deu. Mas o que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, irmã Poliana? Eu creio num Deus que fala com a gente mesmo no caminho errado. Eu creio num Deus que aparece pra gente no caminho errado e muda a nossa história. Eu creio num Deus que transforma as nossas vidas, que muda os nossos pensamentos, que muda o nosso destino, que tira a gente na hora certa do caminho errado e que nos coloca no caminho certo. Deus, ele é poderoso. Jesus, ele veio como uma porta aberta para nos acessar e nos levar até a presença de Deus. E a partir do momento que você reconhece isso na sua vida, Deus começa a guiar você. Por isso que o salmista Davi nos ensina. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Deus é a única pessoa que pode nos guiar de fato no caminho certo. A palavra do Senhor, ela é a única bússola que realmente pode nos mostrar a direção certa. O Saulo estava com a motivação de fazer a vontade de Deus, mas ele estava no caminho errado. E no caminho a Damasco, Jesus poderia ter aparecido para ele em outros lugares. Ele era uma pessoa que frequentava o monte, ele era uma pessoa que estava frequentando o templo, ele era uma pessoa que buscava Deus, estava sempre fazendo as suas reflexões, as suas orações. Ele fazia orações, gente, ele era uma pessoa religiosa. Mas Jesus não apareceu para ele no templo, Jesus não apareceu para ele no monte, Jesus não apareceu para ele na casa dele quando ele estava lá tomando banho, Jesus não apareceu para ele no quarto quando ele estava dormindo, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, quando ele estava motivado, pensando que estava fazendo a coisa certa, mas ele estava caminhando para o caminho errado. Ele estava perseguindo Jesus. E é interessante que o Saulo, ele não conhecia a voz de Jesus. Ontem nós falamos sobre os 2 discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús que andaram com Jesus durante 3 anos, conheciam a voz de Jesus, mas não reconheceram Jesus no caminho de Emaús, porque eles estavam tristes, eles estavam com o coração cheio de tristeza, cheio de desesperança. E agora nós encontramos um homem que ele topa com Jesus no caminho, mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Ele não conhecia a voz de Jesus. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus pela primeira vez, a vida dele nunca mais foi a mesma. Quando ele reconheceu, quando ele foi-lhe apresentada a voz de Jesus, a história dele nunca mais foi a mesma. Eu quero falar com você. Hoje Jesus está falando com você. Não sei aonde você está, qual caminho você pegou. Talvez você esteja num caminho errado, motivado pelas coisas erradas, como o Saulo estava. Porque existem caminhos bons, mas existem caminhos maus também. Existem caminhos maus com cara de bom. E nós temos que tomar cuidado, porque esses são os piores. Porque eles parecem ser bons, mas na verdade eles são maus. É o que está escrito em Provérbios 14:12. Nós temos que tomar cuidado. Caminhos que parecem bons, mas o fim deles é morte. E o Senhor Jesus, ele apareceu no caminho para Saulo, para mudar a vida do Saulo, para tirar Saulo do engano, da morte. E Jesus aparece para você no caminho, na sua trajetória de vida, porque a vida da gente é um caminho. A questão é aonde, qual que é o seu destino? Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual que é o seu objetivo? Qual o seu alvo? O que você pretende da sua vida? Qual que é o seu destino? Você sabe me falar qual o seu destino? O que você está fazendo com a sua vida? Qual que é o seu propósito? Viver uma vida sem propósito é viver uma vida vazia. É viver uma vida sem luz. Mas viver uma vida com propósito é saber que por mais que o caminho seja difícil, que por mais que o caminho tenha dores, que por mais que o caminho, o processo, a trajetória tenha pedras, doa o pé, você não desiste, porque você sabe aonde você quer chegar. Por mais que seja suado, por mais que o sol esteja quente, você não desiste, porque você sabe para onde você está indo. E Jesus hoje, ele diz para você: eu sou o caminho. Mas existe possibilidade de conhecer Jesus e de estar andando no caminho errado? Sim. Existe a possibilidade de conhecer Jesus e de estar andando no caminho errado.
porque nós precisamos fazer de Jesus o nosso caminho. Jesus não é quando ele fala eu sou o caminho, ele não estava dizendo que ele é um pedaço de terra pra gente pisar em cima dele, não. Tem muita gente que acha, Jesus é o caminho, eu vou pisar em cima de Jesus. Não, Jesus não é um pedaço de terra para você pisar em cima dele. Quando ele disse eu sou o caminho, ele está dizendo para você, eu sou a sua direção. Eu sei aonde você quer chegar e eu posso te levar lá. Eu sou o seu guia. Eu sou o caminho significa que eu sei aonde Deus está, que o seu destino seja Deus. O seu destino é Deus que você quer chegar, é Deus o seu destino, o seu alvo é Ele. Então Jesus disse, eu sou a direção para você nisso. Eu vou te mostrar porque ninguém pode chegar até Deus se não for por mim. Eu sou a única pessoa que pode te levar para Deus. Eu sou a única pessoa que pode te levar para plenitude. Eu sou a única pessoa que pode te levar para alegria completa, para paz, para o amor. Eu sou a única pessoa que pode te levar verdadeiramente para felicidade. Eu sou a única pessoa que pode transformar a sua vida que está sem graça, a sua vida que está em trevas, em uma vida iluminada. É isso que Jesus estava dizendo quando ele disse, eu sou o caminho. Não é um pedaço de terra para a gente andar, não é um pedaço de terra para a gente ficar sozinho, não. Ele disse, eu sou o seu guia. Eu sou a sua direção. Eu vou levar você. Você quer chegar até Deus? É Deus o seu alvo? É Deus o seu destino? Então você vem comigo. Eu vou guiar você. Eu vou levar você. Eu vou conduzir você. Porque sem mim você não vai conseguir chegar lá. Você não pode vir ao Pai se não for por mim. Então eu quero dizer para você, Paulo estava no caminho errado, querendo Deus, mas estava no caminho errado. E Jesus topou com ele no caminho e disse, Paulo, você está me perseguindo, mas hoje eu mudo a sua história, hoje eu mudo a sua vida. Hoje eu vou transformar a sua história e a partir dali, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele se transformou, o Saulo nunca mais foi o mesmo, ele se transformou no Paulo, se tornou um dos homens mais cheios do Espírito Santo que eu já conheci na minha vida. Poliana, você conheceu o Paulo? Ainda não, mas eu sei que eu vou conhecê-lo. Eu conheço ele porque eu leio a palavra e eu imagino Paulo, eu vejo Paulo aqui falando essas coisas, as revelações, tudo o que Deus colocou na mão dele para ele nos entregar. E eu vejo como foi grande a obra de Deus na vida dele. E Deus deseja fazer isso na sua vida também, meu querido irmão e minha querida irmã. Nesse momento, eu convido você a orar comigo. É tão bom falar da Bíblia, né, gente? Jesus, ele se faz presente quando falamos da palavra. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, te agradeço. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu oro para que hoje pessoas possam ter, Senhor, certeza do destino que querem tomar, do caminho que querem tomar, qual é o alvo delas, aonde elas querem chegar. Que nós possamos falar como Paulo, o meu alvo é Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu vou me esquecer de tudo, eu vou me focar em Cristo Jesus. Eu vou correr a carreira que me está proposta. Eu vou correr essa corrida, por mais difícil que ela seja. Eu vou correr. Porque somente aqueles que sabem para onde vão, somente aqueles que têm um alvo, que têm um destino, conseguem suportar as dificuldades da caminhada. Somente aqueles que sabem para onde vão, somente aqueles que sabem qual o seu destino podem suportar o calor, as pedras, os espinhos, o cansaço, muitas vezes o desânimo, a fadiga, a dor nos pés da caminhada. Porque Jesus disse, vai ser difícil, mas eu vou estar com vocês. Eu sou o caminho, eu sou o guia. O Senhor é o nosso ajudador em meio às adversidades. Eu oro para que o Senhor faça que cada um de nós entendamos isso e que possamos viver e caminhar essa jornada que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Não só a jornada espiritual, mas também a jornada na família, no casamento, na empresa, no negócio, no sonho. Que o Senhor possa guiar os passos dos teus filhos, Senhor, em cada um dos projetos que eles estão, Senhor, sonhando em caminhar. Que o Senhor levanta, Senhor, cada pessoa que nesse momento está numa trajetória, está num caminho, mas nesse momento está na dúvida se é realmente a vontade do Senhor ou não. Que o Senhor possa trazer a tua vontade sobre cada vida. Que o Senhor possa tirar confusão. Que o Senhor possa trazer paz. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus.